Humor depressivo, sensação de tristeza a maior parte do tempo, autodesvalorização, sentimento de culpa, incapacidade de sentir prazer ou alegria, pessimismo 24 horas por dia. É uma incapacidade de sentir prazer ou alegria, enxerga tudo sem cor, sem matizes, de sensações boas. Tudo parece vazio. Apatia, tristeza, silêncio, isolamento. A pessoa se sente como se fosse um peso para a família. Pequenas dificuldades tornam-se grandes demais, assim, imensuráveis. Pequenas dificuldades tornam-se grandes, intransponíveis. Abatimento permanente, avaliação acerca do mundo e de si mesmo sempre negativa. Pensamentos suicidas podem variar desde o desejo de estar morto até planejar detalhadamente a própria morte. Olha isso, gente. Falta de energia, preguiça, desânimo, insônia, sonolência, lentidão no pensar, falta de memória, vontade para nada. O apetite pode diminuir ou aumentar. Isso varia de pessoa para pessoa. Interesse sexual quase zero. E uma série de sintomas físicos que podem aí desencadear outros problemas gravíssimos de saúde. Terrível, né? Você já identificou do que a gente está falando? Você já identificou? A gente vai falar sobre o mal do século. A gente vai falar sobre depressão, tá? A depressão, gente, ela é considerada o mal do século. Pra você ter uma ideia, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é a doença mais incapacitante do planeta. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, 5,8% da população sofre com depressão. Entendeu? E a média global é de 4,4%, para você ver como já está bem acima. Entre os adolescentes que vai na faixa de 13 a 17 anos, o caso está ficando cada vez mais grave, muito mais grave. Jovens e adultos acometidos pela depressão, eles preferem esconder que tem o problema a ter que contar para os familiares e pessoas mais próximas, o que dificulta muito a investigação no processo de desenvolvimento da doença. A depressão ela pode ser ocasionada através da genética, deficiências de substâncias cerebrais e eventos estressantes. Quer dizer, é um assunto muito complexo. É muito longo, gente, é muito profundo. É muito profundo falar da depressão, porque é uma doença e muita gente trata a depressão como se fosse uma frescura. Não é frescura. Só que a depressão ela pode ir muito mais além do que se pode imaginar. Uma pessoa, quando ela está deprimida, ela se acha inferior a qualquer pessoa. Nada na vida dela faz sentido, nada. É uma tristeza realmente permanente, contínua. Tudo fica vazio, o mundo parece que é um buraco gigantesco que se abre dentro de nós. O colorido, a gente não vê mais colorido nas coisas. São coisas, são sensações, melhor dizendo, terríveis, sabe? Terríveis. E isso varia muito de caso para caso. Tem gente que se isola, tem gente que convive no meio de outras pessoas, sofre de depressão e muitas vezes ela nem sabe, porque a depressão, ela muitas vezes ela é confundida com uma tristeza que você está passando naquele determinado momento por algum tipo de circunstância que você foi acometido. Ou seja, o término de um namoro, uma separação, a perda de um ente querido, desemprego, a falta de trabalho também.
São várias coisas que podem desencadear um processo de depressão. O problema é quando você esconde, quando você não procura uma linha de tratamento, porque precisa existir uma linha de tratamento, precisa ter medicação, precisa ter terapia, um acompanhamento psicológico também. Mas esconder é pior ainda. É bem pior. Sabe, a depressão, quando a gente está passando por um problema de tristeza profundo, é algo assim surreal. Surreal. Eu já passei por isso também. Eu acho que eu não encarei como uma depressão, eu encarei como a maioria das pessoas, aquela tristeza profunda, o desapontamento, descontentamento com a vida, as decepções, as adversidades. O que ajuda muito nessa hora, não só nessa hora, em todos os momentos da nossa vida, para que a gente se mantenha firme e para que a gente tenha a saúde física bem estabelecida, bem fortalecida, é a espiritualidade. Eu não falo de religião, porque religião cada um tem a sua e a gente precisa respeitar. Eu falo de espiritualidade. Você precisa se apegar a alguma coisa, a Deus sobretudo. Você precisa voltar a acreditar, porque se você não lutar contra isso, você vai ficando cada dia pior. O seu físico vai se enfraquecendo, as doenças vão se acumulando e aí fica difícil depois. O quadro vai se agravando de tal maneira que fica difícil você conseguir levantar. Então é aí onde entra a ciência e a religião, a espiritualidade. Aqui a gente está falando sobre o mal do século, que é a depressão. Gente, para você ter uma ideia, em 10 anos, até hoje, 2020, aumentou, cresceu em quase 20% casos relacionados à depressão. Você sabe o que é mais assustador? Os adolescentes. Porque o ano passado, o número de adolescentes que morreram, que cometeram suicídio, foi extremamente pavoroso, foi estarrecedor. Adolescentes que vão dos 13 aos 17, 18 anos, só que isso afeta todas as faixas etárias. Só que antes a depressão, ela era mais associada às pessoas que tinham uma idade mais elevada. Aí perdiam o emprego, problemas com a família, com a mulher, pais e mães de família. Hoje não. Os adolescentes estão passando por problemas sérios de isolamento e depressão. E quando a família não identifica isso a tempo, isso pode se tornar muito mais grave do que a gente, possa imaginar. Olhar atento nos filhos, nas pessoas que convivem com a gente, em algum familiar que já tem essa, como que é a palavra? Essa predisposição para se deprimir, para ficar triste por qualquer coisa, um enfraquecimento espiritual, emocional. E isso pode acarretar de uma maneira muito, muito, muito mais rápida, muito meteórica. Então, gente, nesse momento, a espiritualidade, você tem que buscar a espiritualidade. É muita coisa, a pressão do mundo moderno hoje, ela pressiona demais, ela pressiona nós mulheres a buscar um padrão de beleza inexistente. Hoje em dia, a mulher tem que estar linda, maravilhosa, bela, com um corpo escultural. Caso contrário, ela se sente inferior demais, que isso é doença. Isso é doença. A vaidade, o saudável, não. Quando você quer ficar bonita, quando você busca se cuidar de dentro para fora, entendeu? Tudo bem, isso é saudável. Mas ela começa a ficar doentia quando você procura transformações no seu corpo que vão, às vezes, custar até a sua própria vida, para que você corresponda a esses padrões distorcidos de valores de uma beleza física que não existe. Preste atenção. Hoje, se você é gordinho, você sofre uma exclusão.
Antigamente, as pessoas magras sofriam bullying. Interessante. Hoje, o padrão de beleza é a mulher magra. É a mulher magra. É o padrão de beleza aí das passarelas, da TV, mulheres até meio que esqueléticas, mas precisam obedecer ao critério rigoroso do trabalho, senão fica sem trabalho. Terrível, né? E é uma série de coisas, é um tema tão profundo pra gente, assim, debater ele num vídeo, sabe? Não tem como. O assunto é profundo demais. Profundo demais. Você que anda muito triste, muito desanimado, muito pra baixo, você sabia que quando a gente tá triste, quando a gente tá passando por algum problema dentro da nossa casa, problemas familiares, problemas no trabalho, isso desencadeia, porque o espírito, ele joga para o nosso corpo. Por isso que já ficou comprovado estatisticamente que pessoas que têm uma religião mais fortalecida, pessoas que fazem prece, que oram, independente da religião. Veja, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Essas pessoas tendem a se recuperar mais rápido. Porque quando o espírito é alegre, quando ele tem essa facilidade, as pessoas têm a facilidade de viver, né, passar por dificuldades, adversidades, desemprego, o fim de um casamento, o fim de um namoro. Então, quando a nossa espiritualidade ela está bem fortalecida, o nosso corpo reflete, porque isso aqui manda saúde para todo o resto, a espiritualidade. Quando estamos bem fortalecidos, quando estamos ligados com a corrente do bem maior, quando a gente começa a enxergar a vida com essa amplidão que é a vida, com essa maravilha que é a vida, quando a gente começa a colocar positividade, começa a valorizar cada dia, tudo muda, gente. Tudo muda. Eu sei que pode parecer fácil a gente falando assim, mas eu sei que existem milhares de pessoas doentes mundo afora. E eu sei que não é fácil. Tem que haver um processo de luta diário, um embate diário, mas você tem que ter fé. Você tem que ter coragem, você tem que sair dessa. Eu saí. Você pode sair também. Você vai sair também. Ah, mas eu estou acima do peso. Você está acima do peso? Tá, então faz alguma coisa para você mudar. Faz uma dieta, procura um acompanhamento nutricionista, no caso. Começa a fazer uma dieta bacana, vai numa academia, faz caminhada. Não se entrega. Agora, não para que você tenha o padrão de beleza exigido pelo mundo, não. Você tem que pensar na sua saúde. Na sua saúde. Porque quando a gente está com saúde, a gente está feliz, a gente está em paz. Não adianta você ser bela, belo, lindo, maravilhoso, ter aquela beleza, né, que chama a atenção, mas você está com sérios problemas de saúde. E a depressão, ela vai agravando cada vez mais, porque em cima da sua tristeza, desse pesar, dessa negatividade que você vive ali diariamente, que você convive, você só vai agravando os seus problemas de saúde. Você pode se tornar uma pessoa com problemas cardíacos, ter crises, picos de ansiedade, insônia, sudorese. São vários os fatores. Eu não sou médica, eu não sou PhD no assunto. Isso é só o que a gente lê. Mas quando a gente decide viver, tudo fica melhor. Tudo fica mais bonito, tudo fica mais bacana. Quando você se decide a viver, mas viver por você, não viver pelos outros. Ah, mas o meu cabelo é desse jeito, muda. Ah, mas eu sou magra demais. Faz a mesma coisa, procura uma nutricionista, faz uma dieta bacana, procura cuidar do seu corpo, vai numa academia, já que isso pode elevar a sua autoestima. Gente, mas eu acho que não tem autoestima mais elevada quando a gente está em paz, quando a gente está feliz, quando a gente está com saúde. É humanamente impossível uma coisa superar isso. Entendeu? Então existe aí, você tem que ter uma força muito grande para você sair dessa. Engraçado que a pessoa deprimida, ela sempre acha que a outra pessoa tem uma vida maravilhosa, uma vida de conto de fadas.
A pessoa que tem depressão é uma incapacidade, sabe, de enxergar a vida nela mesma. Ela só enxerga a vida nos outros, sonhos nos outros, projeções nos outros. É como se ela estivesse vegetando, ela não estivesse mais viva, ela já tivesse desistido da própria vida. Uma passagem do Chico Xavier, que ele diz assim que toda vez que pensamentos negativos começarem a vir para sua mente, assim do nada, você sai, procura um hospital, uma creche, um orfanato, asilos. Você vai se deparar com problemas tão sérios, com tristezas tão maiores e tão mais profundas que as suas, com dores que dilaceram, filhos que são abandonados no orfanato, velhinhos que são abandonados pelos filhos, um hospital de uma ala de câncer, crianças que não têm mais direito à vida, mães que estão chorando no leito da sua criança porque sabe que a qualquer momento vai embora. Isso é problema. Isso é profundo. Isso é dor. Agora, pequenos ou transtornos que muitas vezes a gente coloca aqui. Às vezes o problema é assim, mas a tendência dessa negatividade, essa tendência, essa mania de ver o mundo sempre negro, cinza, sempre triste, acaba que vai tornando o problema tão gigantesco, mas é tudo criado pela própria mente. Sim, depressão é o mal do século. É uma doença gravíssima, precisa de remédio, precisa de acompanhamento, precisa de terapia, precisa do apoio da família. Sim, concordo plenamente. Eu só não concordo quando você tem possibilidades de transformar a sua vida e por acomodação. Muitas vezes você se acomoda na sua depressão e ela vai fazendo morada dentro de você. Então, quando você faz isso, o mundo inteiro vai cruzar os braços para você também. Então, descruze os braços. Lute pela sua vida. Agradeça a Deus, peça proteção. Ore, fale com Deus. Não se diminua diante do espelho, não se diminua para quem quer que seja. Você é muito especial. Você tem vida. Você não recebeu um diagnóstico aí de uma doença terminal, uma doença que não tem cura. Você está de pé. Não importa como que você está, o seu estado de espírito esteja. Procure equilíbrio. Procure ficar em paz, a ter leveza. Se olhe, vá até o espelho e se olhe de uma maneira que você nunca se olhou. Já tentou fazer isso? Não peça para que outras pessoas definam você, a sua identidade. Você é você. Cada pessoa é única. Se ache linda, se ache bela, maravilhosa. Você é inteligente, você tem luz. Você anda, você se movimenta, você tem pernas, tem braços, você tem um cérebro pensante, você enxerga, você fala, você pode ouvir. Isso é bênção. Isso é privilégio que você tem e muitos não têm. Já parou para pensar nisso? Então pensa com carinho. Respeitemos a depressão como um transtorno mental gravíssimo, seríssimo, doença que precisa ser tratada, precisa ser diagnosticada o quanto antes para que ela não se agrave e se torne imensurável, fora de controle, de acompanhamento. Correto para você, olha para a sua espiritualidade. Você está vendo essa daqui que está falando com você? Essa daqui passou um período de silêncio, introspectiva,
calada, silenciosa, chorou muitas vezes no quarto, se decepcionou com a vida, com as pessoas, com o mundo. E mesmo com dores, com sofrimento, com fardo pesado, sem nenhum horizonte adiante, ela nunca se entregou. Porque ela sempre acreditou que a gente nunca está sozinho. Nunca estamos sozinhos. Há um Criador lá em cima, dono de tudo e de todos. Há um exército de luz, de soldados de luz que estão sempre perto de nós. Temos o nosso anjo protetor que nos inspira, cuida de nós, nos aconselha, nos orienta. Nós é que às vezes nem damos ouvido a isso. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer para você. Você precisa ouvir o seu coração, a sua alma. Quando você conseguir fazer isso, você vai se libertar de paradigmas, regras, coisas que esse mundo aqui criou. Que a pessoa tem que ser assim, fulano tem que ser assado, tem que ter sucesso no trabalho, tem que ter sucesso na família, tem que ter dinheiro para ser feliz. Eu falei no outro vídeo sobre valores. Cadê os seus valores? Onde estão os seus valores? Busque-os. Vamos lá. Faça uma prece. Entra num lugar tranquilo, sossegado. Coloque essas mãozinhas assim, ó. Agradece. Quanto mais a gente agradece, tudo de bom cresce. Não é clichê, isso é realidade. Sou a prova viva disso. Reaja. Lute. O Criador te deu uma vida. Agora, o que você fez com ela e quais foram as suas escolhas para que deixassem você dessa maneira? Livre arbítrio. Talvez você tenha escolhido. E aí você fica querendo culpar Deus e o mundo pelas suas dores, pelas suas tristezas, pelas suas frustrações, pelos problemas que você atravessa. Mas será que você mesmo, não buscou? Eu acho que vale a pena você refletir um pouquinho. Sai dessa. Por favor, sai dessa, tá? Levanta, vai pra vida, vai fazer uma caminhada. Liga pra alguém que te faz bem, escreve. Não tá gostando do cabelo? Muda. Muda seu estilo, muda de casa, muda a roupa, muda o carro. Transforma a sua vida, traz um pouco de luz, de cor. Mas acima de tudo, sabe o que é que você faz? Coloca a luz lá de cima para ela resplandecer em você. Acima de tudo, em primeiríssimo lugar, procura a luz da espiritualidade, porque essa luz, ela vai guiar você, ela vai iluminar o seu caminho, a sua mente. Mente escura, doenças sucessivas. Mente iluminada, corpo sã. Mente sã, corpo sã. Eu só espero que você pare e pense um pouquinho nisso tudo que eu estou aqui falando para você. Por favor. Por favor. Tá? Reaja. Faça alguma coisa por você. O que não tá legal, o que você tem condição de mudar, mude. Escolha. Faça a escolha que te deixa feliz, que vai te deixar um pouco mais feliz, mais iluminada, mais colorida. O trabalho tá ruim? Muda. A relação tá péssima? Coloca um ponto final. Entende? Sempre tem uma escolha para você fazer na vida. Uma escolha que vai te trazer um pouco mais de alívio, mais de leveza, de mais felicidade. Basta você querer. Se você quiser, você consegue. Você consegue.
Eu consegui. Muita gente consegue diariamente mundo afora. Por que você não vai conseguir também? Espero que você pense nisso com carinho, tá bom? É claro que a gente vai falar sobre esse assunto que é vasto em outros vídeos para não ficar tão longo. A gente aprofunda mais, traz outros depoimentos. Mas hoje eu queria dar esse recadinho para você. Reaja. Movimente-se. Realize. Mude. Transforme. Faça alguma coisa por você. Você nunca está sozinho, nem sozinha. Pensa nisso. Por favor, tá? Ó. Luz e paz que o mundo está precisando nesse exato momento. Luz e paz para você, luz e paz para mim, luz e paz para o mundo inteiro. Saia dessa maré de tristeza, porque a vida está chamando você.